Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, senhor, o Campeonato Brasileiro não acabou, a temporada não acabou, embora para alguns de dentro de São Paulo parece que já acabou tudo, tá todo mundo já pensando no ano que vem e tal, mas não acabou não. Tem briga pela Libertadores ainda. São Paulo nesse sábado tem um jogo importante, na Vila Belmiro, encara o Red Bull Bragantino, ainda tentando buscar esse G7, sonhando para que possa ser um G8, porque aí o São Paulo entraria na Libertadores. Verdade é que o time nos últimos jogos foi muito guerreiro, empatou com o Flamengo, quase ganhou, ganhou em casa fora de casa do Vasco e agora tem esse jogo na Vila contra o Bragantino com questões, muitas questões. Uma delas, para começar, é o confronto dos técnicos. Crespo contra Zubeldia, o ex-técnico de São Paulo. Crespo justamente substituiu o Zubeldia, é com o Fluminense do Zubeldia que o São Paulo está disputando essa vaga, essa tentativa de G7 aí. Não é isso? Eu estou aqui ao lado do Arnaldo, que vai falar sobre tudo isso. Não é isso, Arnaldo? É isso, Tironi. Quis o destino que o principal adversário do São Paulo na briga pelo G7 fosse o Fluminense do Zubeldia. E é incrível como tem uma galera que não entende que esse é um fato, não é um desejo, né? O Fluminense é o sétimo e o São Paulo é o oitavo, ponto. Sim. Né? Isso. E o Zubeldia, no Fluminense, tem uma marca, né? O time não encanta, mas ele é muito eficiente nos jogos em casa, né? Então ele tem uma série de vitórias. Vitórias magrinhas, mas não toma gol em casa. Vitórias magras sem tomar gol, né? 6 vitórias no Maracanã, que está dando esse sétimo lugar ao Fluminense por enquanto. São 5 pontos de diferença em relação ao São Paulo, faltando 6 rodadas, sendo que eles se enfrentam sim na antepenúltima rodada, mas no Maracanã, né? Nessa disputa particular. Não é só contra o Fluminense, mas é principalmente o Fluminense o adversário do São Paulo, até por conta do confronto direto entre eles. Agora, fala. Numa eventual briga pelo G8, se aumentar uma vaga, aí pode ser até interessante para o São Paulo torcer para o Zubeldia na Copa do Brasil. É isso, assim exatamente. como o São Paulo está torcendo para o Cruzeiro, né? O São Paulo tem 50% de torcida ali na Copa do Brasil. Né? Ele torce para o Fluminense e torce para o Cruzeiro. Se um desses dois for campeão, é bom para o São Paulo. Né? É mais ou menos isso. Mais ou menos não, é exatamente isso. E também, né, Tironi, acho que talvez de todos, a tabela de todos os times participantes do Campeonato Brasileiro, a mais difícil seja a do Fluminense. Uhum. Ele joga com os 3 primeiros ainda, né, com Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, joga com o São Paulo, né, então ele tem jogos muito difíceis, mas vai se sustentando em 7º lugar ainda, com 5 pontos de diferença em relação ao São Paulo. Para o São Paulo e para o São Paulino, não só por esse motivo, mas também por esse motivo, é bom que o Flamengo esteja vivo até o confronto dele. Bem vivo, que eu quero dizer, entendeu? Que a distância com o Palmeiras não esteja 5, 6 pontos, que aí o time vai estar meio arriado quando encontrar o Fluminense. E o mesmo vale para o Palmeiras. É bom que tenha disputa quando eles se encontrarem, porque aí os caras vão jogar com tudo, né? É bom que o campeonato fique aberto até o final. Até lá. Exatamente. É bom que isso aconteça. Ninguém está torcendo para o Zubeldia aqui, mas claro a gente pode torcer bastante para o Zubeldia, dependendo das surpresas na Copa do Brasil. Para o Fluminense, no caso, não exatamente para o Zubeldia, por causa da Copa do Brasil. Uma pergunta para você, Arnaldo. Daqui a pouco eu vou falar um negócio importante aqui, mas uma pergunta a gente vai mudar de assunto. Mas o Fluminense é o 7º, São Paulo é o 8º. Uhum. Qual elenco é melhor? Cara, eu acho que o do São Paulo poderia ser considerado melhor, sobretudo depois da saída do John Arias do Fluminense, se o São Paulo tivesse elenco, mas ele não tem. Ou seja, o do Fluminense é melhor. O do Fluminense é melhor. Alguém seria capaz de entregar o Fluminense numa melhor posição? O mesmo treinador poderia entregar o Fluminense numa melhor posição, isso que eu quero dizer. Na verdade, né, eu acho que diante do elenco melhor que tem. Eu acho que as 2 trocas de treinadores foram boas para os clubes, né? Uhum. O São Paulo trocou o Zubeldia pelo Crespo. A gente não pode. E se o Zubeldia tivesse no mata-mata, seria diferente? Não sei, pode até ser. A Libertadores do Zubeldia era muito boa, a gente não sabe dizer, né?
O Crespo foi eliminado precocemente na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ele melhorou muito a campanha do São Paulo no Brasileiro. Sim. E mais, acho que ele melhorou muito a produção do São Paulo no Brasileiro. O São Paulo joga bem muitas vezes. Concordo. Um esquema diferente e tal. No lado do Fluminense, eu acho que o Zubeldia mudou um pouco o Fluminense do Renato. Ele ficou mais seguro na defesa, ele toma menos gols. E eu acho que para o Fluminense, você lembra aquela semana, Inter e Fluminense perderam os técnicos. O Inter tentou levar o Zubeldia, não conseguiu, levou o Ramon Dias. Você vê como é que está o Inter e o Fluminense, onde está o Fluminense. Então, para o Fluminense, foi também bem bom ter contratado o Zubeldia àquela altura. E, sim, eu concordo muito com você, o time do Crespo faz jogos melhores do que o time do Zubeldia. Você pegar todos os jogos assim, ele faz jogos melhores. Jogos que você fala, pô, o time está jogando bem. Eu concordo com você. Olha, Arnaldo, é o seguinte, o que eu concordo com você também é que tá rolando a Go Black na Go Case, meu amigo. Go Black, o que é? É a Black Friday que dura o mês inteiro na Go Case. Então tem o site todo com até 70% de desconto, certo? Por exemplo, detalhes, hein? Pagamento facilitado, 3 vezes sem juros, se você fizer compras acima de R$200. Que mais? Cupom Arnaldo Tironi, tá lá para você, vai ser aplicado com compras a partir de R$99, certo? Capinha de celular, Arnaldo. Já peguei uma preta e uma branca. Hoje as duas lindonas estão aqui para o meu lindo celular. Comprei uma, a preta. Ganhei outra. Ou seja, cada uma sai por menos de R$25. Aquela garrafinha que eu brilho na academia, a Urban. Essa aqui eu acho incrível, adoro. Tá até com água. Eu pus água anteontem, vou beber. E aí, qual é a sensação? Geladinha. Bom. Fresquinha. R$80, menos de R$80 com o cupom e a Go Black. Garrafa Fresh, você tem ela aí, hein? Aquela gordinha linda. Garrafa de 950 ml, que é essa aí que o Arnaldo estava mostrando, mais barata que a de 650. Somente esse mês, a partir de R$140. Copo Life, que eu não tinha até outro dia, agora tenho. É o que eu vou levar nas minhas viagens de fim de ano. Tem dois já, hein? Minha viagem. 130, a partir de R$130. Copo do seu dia a dia com o menor preço do ano. Garrafa Flip Pro. Performance, alta performance, a partir de R$180. Isso aqui, ó, você cola o celular aqui, ainda toma e ainda vê o celular por aqui. Ok, coisa linda. Ó a abertura, ó. Pem. Meu amigo. A partir de R$180, a garrafa Flip Pro. Então é isso na Go Case. Use esse QR Code que está aqui na tela do lado do Arnaldo. Tem link na descrição também para você. E usa o cupom, claro, Arnaldo Tironi. Go Black na Go Case esse mês. Vou deixar até o link para vocês aí. Bom, Arnaldo, a notícia de ontem é que, surpresa, jogadores machucados. É impressionante, juro por Deus. Eu até tuitei isso e queria que a gente podia debater. Eu tô começando a absolver os jogadores que estão machucados. Tipo, Oscar, não joga, é chinelinho. Não, cara. O cara entra num lugar que eu não sei se é a preparação física, se é a fisiologia, se é a alimentação do CT, se é a grama, se é o departamento médico, se é o ar. Sapo enterrado, mal olhado. Sapo enterrado, o ar que circula no CT, eu não sei o que é. Mas o fato é que o São Paulo é um açougue. Não é possível que os jogadores não consigam jogar 2 jogos sem se machucar. Toda hora se machucam. O Marcos Antônio, ele se machuca toda hora também. Não é só o Oscar que se machuca, é o Marcos Antônio. Deve ser a 3ª vez que ele tem uma lesão. Quarta vez que ele tem lesão no ano. Tem algum problema. Então, numa boa, eu absolvo o Oscar. Não dá mais, eu não sei. Não chegou bichado, não chegou morto, não chegou não sei o quê, não tem má vontade. É o São Paulo o problema. Diga lá. Pablo Maia e Marcos Antônio, né? Fora. A questão, todo mundo estava esperando a conclusão do exame do Pablo Maia, né? O Pablo Maia, naquele lance com o Saul, foi bem inocente o Pablo Maia, né? Ele não percebeu a chegada do Saul e ele chutou com tudo a sola do jogador do Flamengo, que não teve intenção, mas o Pablo Maia se machucou chutando a sola do adversário. Sim. Aí a impressão era o que seria a lesão do Pablo Maia depois de passar por exame. Todo mundo esperando. Sexta-feira, fui comer à noite, fui tomar uma, e eu esperando o exame do Pablo Maia, De repente vem o exame do Pablo Maia mais Marcos Antônio. Aí eu cheguei a ver o finalzinho do jogo do Flamengo, quando o São Paulo estava tentando 3-2,
E, de fato, o Marcos Antônio fica fazendo aquele alongamento na perna esquerda, sabe? Puxando um pouco. E aí, de novo, ele abriu a coxa esquerda. É a quarta lesão muscular do Marcos Antônio, que não tinha histórico algum de lesão muscular na Europa. Nenhuma. Ele já teve 4 no São Paulo. E o Pablo Maia já teve de todas. A contusão do Pablo Maia é na perna em que ele operou o tornozelo esse ano, lá no Paulista. Então, né, é uma questão, uma lesão no tendão, não é uma ruptura, mas é um esgarçamento do tendão pela pancada, e tem um cuidado por conta desse tornozelo ter sido operado já esse ano, né? E eram 2 jogadores que vinham sendo fundamentais, cada um do seu jeito, nessa formação do Crespo. Depois, a formação que é a melhor do Crespo, que foi a formação da vitória sobre o Bahia, vitória sobre o Vasco. E contra o Flamengo, o Marcos Antônio já ficou fora, como o Lucas, para controle de carga. O medo era que Marcos Antônio e Lucas estourassem de novo, né? E é incrível, né, Tironi? Mesmo com essa precaução, aconteceu de novo. E o São Paulo, eu estava vendo aqui o nosso companheiro Alexandre Gisbrecht, tem o seu recorde de lesões, jogadores fora por lesões desde 2023, que nessa gestão mesmo, com outro treinador, com outra preparação física, mas com as mesmas pessoas, em tese, na fisiologia e departamento médico, 12 desfalques por lesão. Não existe isso em qualquer clube de futebol, no Brasil e talvez no mundo. Então, 12 desfalques por lesão, e aí de tudo quanto é ordem, né? Das rupturas de joelho dos centroavantes, agora só não tem bate na madeira a embolia do Luiz Gustavo, né? Mas tem todas as coisas, né? Tem muscular, que é o Oscar e o Marcos Antônio, não tem tanto muscular, curiosamente. E tem de tudo quanto é tipo. Tem o Pablo Maia, vou ler só o negócio do Pablo Maia. Tem o Wendel com a fascite plantar, né? Com o negócio da face. Pablo Maia, substituído no duelo com o Flamengo por um trauma no pé direito, o volante realizou o exame de imagem e teve diagnosticada uma lesão tendínea no local. O jogador realiza tratamento clínico e treinamento neuromuscular. Não tem previsão de volta. Marcos Antônio, após relatar dores na região posterior das coxas esquerda, o volante foi submetido ao exame de imagem que detectou lesão muscular. O jogador realiza tratamento clínico. A questão, né, Tironi? Está acabando o ano, tem pouco jogo e não tem jogador. Isso. Não tem jogador suficiente no banco. O Sub-20, que também perdeu o Paulinho, um dos 12 machucados, que é o 5º centroavante, com lesão muscular, está jogando as finais do Paulista, outra coisa, então não está dando para puxar jogador da base para o profissional. E o São Paulo vai mais uma vez jogar contra o Bragantino sem o número de reservas. É inacreditável. É inacreditável. É por isso que, como a gente falou na última live lá, depois do jogo contra o Flamengo, não dá para apontar dedo para jogador, cara. Os caras, não o dá, jogador e o técnico já estão tentando fazer. O Crespo até fez um discurso de presidente lá. São esses caras. Se o São Paulo conseguir a vaga, alguém tinha que falar assim: obrigado, eu quero agradecer aqui aos jogadores e a mim mesmo, o Crespo ia falar. Porque nós que conseguimos esse negócio. É contra tudo, é um negócio impressionante. E esse negócio que você me falou, que o Marcos Antônio nunca tinha tido lesão muscular, nunca tinha tido. Não é possível que não tenha um sinal de alerta dentro do São Paulo. Pessoal, alguma coisa aqui está errada. Não é possível que a gente bata o recorde de lesões no ano e acha que é só o acaso. Não pode ser. Não pode ser. E vou terminar essa parte do vídeo falando, numa boa, eu absolvo o Oscar. Eu absolvo o Oscar. Não acho que chegou bichado, não acho que está sem condição, não acho que joga sem vontade, não acho que é chinelinho, não acho mesmo. O cara tá lá, o cara tá num açougue, o cara entra num lugar lá, parece que ele tá num matadouro, qualquer pessoa que entra lá, e o cara não consegue sair, ou treina, sei lá, alguma coisa tá acontecendo. Enfim, realmente é desanimador. Só não desanima porque a gente não desanima nunca. Porque o Crespo não desanima nem os jogadores. Exatamente. Bom, diante disso, vamos falar do time, mas antes eu quero falar que esta live, esse vídeo que você acompanha, tem o apoio da KTO. Dê lá o seu palpite na KTO. Utilize esse QR Code que está na tela, utilize o link que está na descrição e dê o seu palpite na KTO. Eu já dei o meu palpite para Bragantino e São Paulo. Mas é difícil dar, né? Porque você não sabe quais jogadores você vai ter. Das lesões. Exato, mas está sendo difícil. Agora já não sei mais. Pois é. É isso mesmo. Então, aproveitando que você está vendo esse vídeo, dê o seu palpite na KTO com conhecimento do time que vai jogar. Exato. Tá? Dê lá o seu palpite, use esse QR Code que está na linha, use o link que está na descrição.
Bom, diante de sem Pablo Maia e sem Marcos Antônio, bom, começamos que a gente já tem um meio de campo que já está desfigurado. Isso. Os dois eram titulares. Exato. Meio campo desfigurado e o ataque já estava desfigurado sem centroavante, né? As boas notícias é que não temos suspensos dessa vez. Mas, gente, tem gente pendurada e tem gente convocada para data FIFA. E o próximo jogo depois do Bragantino é o Corinthians. Só esse sinal de alerta, né? Convocados o Ferrarese, o Bobadilha e o Tapia, que são os jogadores mais saudáveis do São Paulo, né? Pendurados, Rafael, Sabino e Alisson agora, né? Ainda tem pendurado. E voltam de suspensão, frescos, espero. Até estou chamando de heróis da resistência. Enzo Dias é um herói da resistência, Alan Franco, herói da resistência, Arboleda, herói da resistência, sim. Luciano, herói da resistência. Eles têm passado a temporada mais ou menos ilesos. Isso, exatamente. Os caras devem ser de ferro, né? Os caras, porque não é possível. Eles passam por esse processo todo do São Paulo e não se machucam. Né? Exato. E daí, com a volta o que tem de sobra para o Bragantino? Zagueiro, né? Porque o Alan Franco volta, não tem nenhum suspenso nem machucado. O Tolói já estava recuperado, então você tem 5 zagueiros. A tendência é o São Paulo jogar com os 3, né? E aí o Ferrarese foi bem contra o Palmeiras, mas a tendência é a repetição Alan Franco, Arboleda, Sabino. Né? Sabino sendo mantido, está jogando muito bem. Tá jogando bem, verdade. O Enzo na dele, na o esquerda. Esse, então, é de aço inoxidável. Né? Esse e vai com qualquer situação. E na direita tem uma briga aí, porque tem 3 caras, 3 opções. O Cedric, que voltou contra o Flamengo, o Mike, que entrou bem contra o Flamengo, e até o Mailton. Você tem 3 laterais direitos. Aí você, falta gente no meio, falta gente no ataque, mas você tem 3 laterais direitos. Acho que o Crespo pode escolher dependendo do adversário, da condição física. Aí ele pode escolher, né? Os problemas começam agora a partir do meio de campo, né? Porque aí as opções são raras. Se ele quiser manter o esquema com 3 volantes que tem dado certo, ele só tem como fazer com Luiz Gustavo no lugar do Pablo, Bobadilha na dele e o Alisson no lugar do Marcos Antônio. Dá para fazer assim. Que eu acho que é o que vai ser, para falar a verdade. Eu temo que não seja. Eu prefiro muito essa formação, né? E no ataque ele tem 4 caras. Ele ganhou o Ferreirinha, né? Sim. Ganhou o Ferreirinha depois do último jogo. Tem o Lucas, mas aí que tá, né? O Lucas, ainda mais com essa lesão do Marcos Antônio, eu fico pensando, eu acho que o Lucas vai ser utilizado pontualmente, né? Não sei se começa jogando por conta dessa situação. O Luciano e o Tapia. Então ele tem 4. O meu temor, que eu não gosto disso de início, é que ele tire o terceiro do meio de campo e coloque o Ferreirinha. Joga com 3 na frente, entendeu? Só 2 no meio. 3-4-3, entendeu? Sim. É possível que ele faça isso, embora eu prefira começar com o Alisson do 3-4-3, aí seria Luciano, Tapia e Ferreirinha. E o Lucas pode ser. É uma opção. Eu também estou mais no seu time lá com os 3 volantes, até porque o Luiz Gustavo está jogando bem e o Alisson entrou bem. Né? Então, isso, exato. Também iria nesse aí. Enfim. E aí você ficaria no banco. O Rodriguinho tá machucado também, né? No banco, você só ficaria, se jogar os 3 volantes, você só ficar. No banco, você só ficaria com uma opção para o meio, que é o Negruti. Pra você ter uma ideia. Não tem o Luan também, que tá machucado. Exatamente. É osso, viu? Bom, e o Bragantino? O Bragantino deu uma reagida, né? Ganhou do Corinthians, tinha ganhado esse jogo contra o Corinthians, deu uma aliviada na vida do Bragantino, que não ganhava de ninguém. Acabou de chegar o Wagner Mancini e conseguiu essa vitória. Isso, conseguiu uma vitória reabilitadora. Tem 2 desfalques importantes suspensos, o Sacha e o Juninho Capixaba, 2 dos mais experientes. Mas no lugar do Sacha joga justamente o Pita, que voltou contra o Corinthians e fez o gol da vitória no final. Né? O Bragantino tem alguns problemas de lesão, mas não dá para acompanhar. Acho que qualquer vídeo que a gente faça, São Paulo contra alguém, não tem. Nem adianta a gente. Claro, sem dúvida. Nem adianta a gente entrar nesse mérito. Então são 2 desfalques, mas e o time meio reabilitado moralmente, né? Essa é a dificuldade. A gente tá falando muito sobre abandono, né? Que o São Paulo tá abandonado, ninguém liga. Quem tá lá, os cartolas já não vão mais para os jogos. Sei lá, os caras estão pensando no superávit, no último ano de mandato. Tá esse clima aí, os caras estão meio abandonados à própria sorte, né? O time do São Paulo.
É. E que está refletido, Arnaldo, me parece, no árbitro da partida, ele mesmo. Exato. Cara, é inacreditável, cara. O São Paulo, eu imaginava, né, que o critério pós-desastre do Ramon Abate Abel, que aliás voltou a apitar na Série B, no jogo Atlético e Ferroviário, e saiu escoltado pela polícia, foi um desastre na volta dele. Tá brincando. Tô falando. Ah, não. Você não soube disso? Saiu. Não é que saiu de camburão, mas quase. No jogo da Série B que ele voltou a apitar. Pois bem, Tironi, depois daquele desastre, o Ramon Abate Abel, o Rodrigo Sintra, chefe da comissão de arbitragem, mudou o critério e começou a colocar árbitros do mesmo estado para jogos locais. E eu falava, pô, vai faltar árbitro paulista. No jogo do Bragantino anterior contra o Corinthians, a Edna foi resgatada, não apitava há muito tempo, foi péssimo. E eu fiquei pensando, quem vai apitar Bragantino e São Paulo? Qual? O Klaus tinha apitado. Falei, Klaus, talvez o Klaus esteja sendo guardado para Corinthians e São Paulo, e ele apitou Palmeiras e Santos. Fiquei pensando, Candansan já meteu a mão no São Paulo contra o jogo do Mirassol e tal. Cara, aí eles mudam o critério só para o jogo do São Paulo e colocam o Bruno Arleu. Que talvez o Bruno Arleu, a última partida que ele apitou do São Paulo foi aquele jogo do protesto que você estava lá contra o Ceará. Que a má vontade dele. Você lembra que ele inventou um pênalti 2-0 para o Ceará no final, que o Sabino não tinha nem tocado no cara? Aí ele foi ao VAR, desfez a marcação dele e encerrou o jogo no VAR. Ele nem deu. Isso. Cara, assim, ele é péssimo. E ele é do Rio de Janeiro. Eu não tenho nada contra o árbitro do Rio, a não ser o fato que o São Paulo disputa, acabamos de falar, com o Fluminense, uma vaga, com o Botafogo e com o Vasco. E os caras colocam o Bruno Arleu para apitar. Ninguém dá um pio, né? Ninguém dá um pio. É fato, é um reflexo do São Paulo largado acéfalo mesmo. Mais um ponto para a comissão técnica. O São Paulo vai ter que jogar contra o Bruno Arleu, só para vocês saberem. Como o São Paulo a diretoria tá enlouquecida para terminar o ano com superávit, isso que a gente vai falar agora tem a ver. Show do AC/DC. Os velhinhos estão com tudo, os ingressos para o primeiro dia esgotaram em 2 minutos, os caras abriram outra data, esgotou também, os caras abriram outra data. Então, 3 shows. Até eu consegui comprar ingresso, Arnaldo. Você vai em todos os shows e você está contribuindo para isso. Então, quero ficar claro. AC/DC, não tenho contribuindo, não. AC/DC eu gosto mais que você e não vou. Até você não vai. Você não vai porque você não conseguiu, que você é preguiçoso. Não é preguiçoso, é uma bandeira contra. Eu não concordo com isso. Tudo bem. Então, assim, o São Paulo não joga mais no seu estádio esse ano por conta dos shows. E para o ano que vem, então é uma sinalização muito clara. Esse contrato com a Live Nation é predador, é um lixo de contrato, paga pouco e coloca o show pela primeira vez na história do São Paulo à frente dos jogos. E aí é só você espelhar o calendário do ano que vem. 28 de fevereiro, o primeiro show do AC/DC. Se o São Paulo tiver na pré-Libertadores, ele estará jogando na pré-Libertadores nessa semana. Primeiro 24 de fevereiro, né? O primeiro show. Né? É a data da pré-Libertadores. 28, segundo show. É a fase seguinte da pré-Libertadores. Logo na sequência. São 2 etapas. São Paulo tiver passar pela primeira, estaria na segunda. Ou então os shows pegariam as 2 etapas da pré-Libertadores. Já tô 4 vendo que de março, eu não vou no show. 4 de março, o último show, que seria a data do eventual final do Paulistão, se o São Paulo tiver. Então, é inacreditável. É inacreditável. Não tem outra palavra para isso. É inacreditável. É inexplicável, injustificável. E aí implica um monte de coisa. Não é só essa questão. É o negócio do sócio torcedor. Por que você vai ser sócio torcedor se você não sabe quando você vai no teu estádio no jogo? Isso... Né? É uma coisa inacreditável. Um desincentiva você ser torcedor. Claro. Você não... A não ser que começa a valer para show. Se o sócio torcedor tem ingresso para show. Aí pode ter sentido. Aí uma ideia, hein, São Paulo? Aí uma ideia. Sócio torcedor agora tem vantagens na compra de ingresso. Todo show, antes de abrir para o público geral, para o sócio torcedor. É uma forma mesmo, é óbvio. Você tem total razão. Não é? Antes de abrir para o público geral e ser primeiro lote, sócio torcedor. É isso. Isso. Né? É tipo o sócio roqueiro torcedor. Exato. Bom, então é isso. Agora você está me falando aí as datas, eu estou vendo que eu já não vou no jogo também. Comprei ingresso e vou morrer com o ingresso. Se alguém quiser comprar, eu estou vendendo. Porque o São Paulo pode estar na pré-Libertadores.
E por fim, ainda sobre grana, o São Paulo aí foi anunciado agora a efetivada, já estava meio esperado, a venda do Nestor, antecipando um pagamento aí. Por quê? Porque o São Paulo precisa terminar o ano no superávit, então precisa de grana a qualquer custo. Não que essa grana do Nestor vai fazer diferença no ponteiro, né, Arnaldo? A venda dos 100% dos direitos do Nestor estava emprestado ao Bahia, vão render ao São Paulo 3 milhões. Aliás, o São Paulo informando agora é a transparência. Informou a venda com todos os detalhes, casas decimais. Ainda bem, ótimo. Prazos. Tá, estou elogiando, hein? Parabéns, tem que ser assim. Exato. Mas, então, tá tudo explicado, pero no mútuo, né? Porque a venda rende ao São Paulo 3 milhões e 800 mil euros. Você pode dizer, o Nestor vale mais que isso? Pode ser. Mas, enfim, estava pactuado já esse valor. Só que não vão entrar esses 3 milhões e 800 na conta em 3 parcelas, tá? 3 milhões e 800 em 3 parcelas, a primeira em outubro desse ano, como você falou, já para entrar no fluxo de caixa desse ano. Porém, o Grupo City falou, eu compro, mas vocês me devem pelo Ferrarese, ainda 2 parcelas. Olha lá. Então vão abater as parcelas do Ferrarese, então o valor líquido do São Paulo vai ser pouco superior a 1 milhão de euros, né? Mas, para questão contábil, é o seguinte, o São Paulo vai contabilizar os 3 milhões e 800 e vai abater a dívida do Ferrarese. Para a questão contábil, é um golaço, certo? Porque você acaba com uma dívida tua e computa a entrada de 3.800. Você entende? Embora o líquido seja só 1 milhão de euros. Você entendeu? Entendi. O negócio? Porque as parcelas do Ferrarese não vencem agora, venceriam a partir do ano que vem. E você já liquidou a dívida e você vai computar no balanço desse ano que entraram 3 milhões e 800, certo? Então, os números, como é que diria Lúcio de Castro? Espremidos. Quando torturados, eles revelam qualquer coisa. Exato. Mas, enfim, é também uma antecipação de movimento. Sim. Que poderia ser feito dezembro em janeiro, para que o São Paulo tente chegar nessa meta do azul. Exatamente. Só um elogio aqui. Eu achei boa no fim da conta da manobra. Sério, achei mesmo. Você. A negociação. Um cara que você ia contratar já, não sabia como, né? A gente sabia que havia dificuldades. Como é que o São Paulo vai ter dinheiro para pagar o Ferrarese, não sei o que e tal. Vendeu um jogador que ele não ia utilizar, que eu acho que foi uma venda ok. Não sei se o Nestor poderia fazer muito mais do que. Acho que tá bom, tá um valor ok, um cara muito importante para São Paulo, mas passou. Não achei ruim, não, sinceramente. Não, também não, achei boa. O Nestor me rendeu a minha primeira e única tatuagem até agora, na minha batata da perna, serviços prestados. Aquele gol da Copa do Brasil, cada vez mais parece um gol angelical, né? Tipo aquele gol do Careca contra o Guarani. Isso. Não sei, nunca mais a bola entraria daquele jeito, mas entrou e rendeu o título da Copa do Brasil. Muito bem, tem live neste sábado depois de São Paulo e Bragantino, hein? Tem, vendaval, tufão, pouco importa. Depois de Bragantino e São Paulo e Bragantino na Vila, 23 horas, fechando o sábado, entrando no domingo, com presença da reportagem lá na Vila Belmiro de Alê, Salvador. Faremos a live e contamos com a presença de vocês. Contra tudo e contra todos. Pessoal dos 3 zagueiros, se sair gol, espero que saia. Isso. Gol pro São Paulo e tudo mais. Vamos para cima. Valeu!